E nós temos aqui 2 servidores efetivos cedidos, 3 servidores efetivos cedidos e um servidor comissionado cedido. Então o que acontece? A prefeitura cede esse servidor para cá. A prefeitura, ao ceder esse servidor, ela está querendo colaborar com a Câmara. Houve um entendimento entre prefeitura e Câmara de que a Câmara estava necessitando de um servidor e não dispunha desse servidor no momento. E pediu ao prefeito municipal para que ele cedesse determinado servidor para vir aqui realizar funções. E aí, nesse entendimento, o que acontece? A prefeitura pode ceder esse servidor com ônus para a Câmara pagar o salário desse servidor, ou a prefeitura cede esse servidor para que a prefeitura mesmo pague esse servidor. Ou seja, o servidor fica prestando serviço aqui e a prefeitura continua pagando. Ou o servidor presta esse serviço aqui e a Câmara paga. Então o que acontece? Os servidores que nós temos aqui hoje são cedidos pela Câmara, pela Prefeitura e pelo SAAI. E todos eles são pagos ou pela Prefeitura ou pelo SAAI. Eles são com ônus para o órgão cedente. Então é aqui que eu vejo a incoerência desse parágrafo 3º. O servidor vem de lá para cá, com ônus para a Prefeitura. Por que nós vamos... Isso aí é a Prefeitura querendo ajudar a Câmara. Porque esse instituto é para ajuda, para cooperação. Agora chega aqui, nós ainda vamos instituir uma gratificação para esse servidor, desvirtuando o instituto da sessão. Então esse é um dos pontos. Aí a minha emenda está no seguinte sentido: sim, o presidente pode conceder essa gratificação, desde que este servidor seja cedido para a Câmara com ônus para a Câmara. Aí sim, aí é coerente, aí justifica. Porque a Câmara precisa desse servidor e fala para a Prefeitura: ó, me cede o servidor tal, que eu vou pagar o salário dele. E as possíveis gratificações que forem instituídas. Assim está a minha emenda. A minha emenda é no seguinte sentido: a gratificação poderá ser concedida se esse servidor for cedido para a Câmara com ônus para a Câmara. Aí é justo, porque senão vai acontecer a situação do servidor receber um salário da Prefeitura e um salário da Câmara. E mais ainda, vai trazer ônus para a Câmara, que não foi um ônus objetivado quando ocorreu a sessão. Então aqui eu não estou querendo ser injusto com os servidores que foram cedidos. Eu só estou querendo ser justo com a Câmara, porque a Câmara, ela funciona através do dinheiro do povo. Isso nós temos que ter isso em consciência. É o dinheiro do povo que nós pagamos as despesas da Câmara, todas as despesas. Então nós temos que ter essa consciência. Então, senhores vereadores, a minha emenda é nesse sentido. E eu estou fazendo essa colocação. Eu sei que já houve comentários aqui, no caso de alguns servidores que nós temos aqui, né? Mas são servidores que já estão aqui há muitos e muitos anos. E nunca foram dadas a esses servidores qualquer gratificação. Pelo menos que eu tenha ciência. Às vezes foi até dado, eu não sei. Mas eu nunca vi esse tipo de concessão de gratificação a esses servidores. O outro ponto desse projeto de lei, e que nós temos que levar em consideração, é que a concessão de gratificação, ela está única e exclusivamente sobre a opção do presidente. É o presidente que concede gratificação quando ele quer, no tanto que ele quer e a quem ele quer. Nós não temos nenhum critério para dizer ao presidente: não. Vou citar um exemplo. Se o servidor já estiver aqui há 2 anos, ele já faz jus a uma gratificação. O servidor que está há mais tempo,
ele faz jus a uma gratificação melhor do que o servidor que está há menos tempo. Então nós teríamos que ter uma gratificação, sabe por quê? Não estou falando que o atual presidente vai fazer isso, mas quando nós aprovamos uma lei aqui, é para nós e para os futuros presidentes. Sabe-se lá o que os presidentes vão fazer com essa gratificação? Se vão abençoar os que são bem vistos aos seus olhos? Se vão, ao invés de fazer justiça, vão praticar injustiça com essa gratificação? Então é isso que nós temos que ter em mente, já que nós não temos critérios para esse fim. Pode acontecer aqui no caso, vou citar um caso aqui da Câmara, do presidente imaginar que o servidor A tem direito à gratificação e que o servidor B, que está na mesma situação, não tenha direito à gratificação. E isso é uma decisão dele, que para ele pode ser justa, mas para mim, para a maioria, pode ser injusta. Então é nesse sentido que é a minha emenda, para evitar esse tipo de coisa. Ou seja, as gratificações para os servidores serão mantidas. Mas para esses servidores que são cedidos, nós temos que ter um rigorismo maior. Para quê? Para evitar que políticas sejam feitas aqui dentro desta casa pelo presidente A, B ou C. É nesse sentido. É essa que é a minha preocupação. Hoje eu sou vereador, amanhã eu não sei. E aí os que virão? Ele pode, juntamente com o prefeito, trazer 10 servidores para cá, para dar gratificação, para tê-los com os seus cabos eleitorais, desvirtuando totalmente a finalidade da lei. E aí, o que os vereadores poderão fazer? Nada. Nada. Por quê? É imoral. Mas é legal porque os vereadores, nós que estamos hoje aqui analisando esse projeto de lei, aprovamos essa lei, dando essa oportunização para esses presidentes que virão. E qualquer um de nós podemos ser presidentes aqui. E quando se tem a gratificação nesses moldes, o próprio presidente pode sofrer pressão dos vereadores. Nós sabemos que Câmara, ela funciona com a maioria. A maioria pode chegar ao presidente e falar assim: se você não conceder a gratificação para determinado servidor, você não precisa contar com o meu apoio. E aí? É nesse sentido, senhores, eu estou aqui analisando a situação pessoal que existe hoje nessa Câmara. Até porque as pessoas que estão cedidas aqui são amigos e amigas meus. São pessoas que me consideram e eu considero essas pessoas. Mas eu estou preocupado com a situação que vai se perpetuar no tempo em razão de uma decisão que nós tomamos aqui. Então esse é um outro ponto. Um outro ponto, senhor presidente, até eu levantaria aqui como preliminar. Eu gostaria que o senhor consultasse a assessoria jurídica, porque aqui, quando eu fiz a minha emenda, e o doutor Marcelo levantou isso também, que é o assessor jurídico da Câmara, nós não temos aqui o impacto financeiro para os 2 anos subsequentes. Eu levantei aqui no meu relatório, eu pus assim, que o impacto financeiro não leva em conta os valores a serem gastos com servidores cedidos. Primeiro, o impacto financeiro só leva em consideração aos servidores que estão aqui comissionados. Vai aumentar em R$ 12.753,11 se essas gratificações forem concedidas em 100%, mas só para os comissionados. O impacto financeiro não trouxe esse impacto sobre os comissionados ou cedidos que aqui estão hoje. Não trouxe o impacto financeiro, eu não trouxe quanto será gasto com cedidos. E a lei exige, no artigo 16, a lei complementar número 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que os impactos
financeiros, ou a estimativa do impacto financeiro, ele seja para o exercício que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E a declaração do ordenador da despesa de adequação e compatibilidade com as leis orçamentárias. Então, está faltando aqui esse impacto, eu não sei se seria o caso. Eu acho que já não é nem oportunidade mais, porque esse projeto de lei já foi lido, já foi lido os pareceres anteriores e agora está sendo discutido, né? Então, eu imagino que aqui é um obstáculo insuperável. Isso, na minha opinião, é lógico, respeitando a opinião da assessoria jurídica, que nós não temos esse impacto financeiro, que é uma das questões necessárias. Por quê? Por que há necessidade desse impacto financeiro feito para o ano que deve entrar em vigência e para os demais anos? Porque a partir daí que nós podemos verificar se o dinheiro gasto com esses servidores, ele será, a Câmara realmente receberá esse dinheiro. Então nós precisamos de ter um norte nesse sentido. E eu citei aqui que a Prefeitura Municipal, ela tem no seu estatuto o Instituto da Sessão. E eu disse aqui, durante o período da sessão, para os senhores verem o tanto que esse tema ele é importante. Até porque, como eu sempre digo aqui, faço questão de revisar. Não é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Quando nós aprovamos aqui o Estatuto dos Servidores, eu estava nessa casa. Eu fazia parte dessa casa. E tem um artigo que diz, durante o período da sessão, o ônus da remuneração é do órgão ou entidade cessionária. Está no Estatuto da Prefeitura que esse ônus da remuneração é da Prefeitura, é da Câmara, para quem ela cede. Mas tem uma exceção, que diz que em casos excepcionais, pode ser do órgão cedente. Então, todos os casos que estão aqui são excepcionais. Por quê? Porque essa remuneração é por conta da Prefeitura. E eu não sei, e pode às vezes acontecer, desses servidores já terem gratificação no seu órgão de origem. E aí? Ele ainda acumula essa gratificação que ele tem lá, que, por exemplo, ele tem um vencimento X, dá uma gratificação de mais outro X, 2X, e chega aqui e dá uma gratificação de mais um X, 3X. Ele vai ficar recebendo 3 salários. Então, isso aí a gente deve ter que levar em conta. Então, senhor presidente, está aí colocado aos senhores vereadores o objetivo da minha emenda, e eu gostaria também que fosse colhido o parecer da assessoria jurídica a respeito desse assunto, da falta deste impacto financeiro para o presente exercício e para os 2 minutos. E eu quero contar aí com a consciência dos vereadores nesse sentido, e dizer que os 2 parágrafos estão sendo, aliás, os 3 parágrafos estão sendo preservados. Só o terceiro que está sendo feita essa modificação, para que a gratificação seja somente para aquele servidor que foi cedido com ônus para esta casa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo.
dia, senhor presidente. Bom dia, público aqui presente. Bom dia, ouvintes da Rádio Capivari FM e os internautas que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de verificar a emenda apresentada pelo vereador Clarino. Há muito já ficou pacificado, inclusive em decisões do Supremo Tribunal Federal, de que o vereador tem sim poder de emendar projetos de lei, sejam eles de iniciativa do chefe do Executivo, sejam eles de iniciativa da própria mesa diretora. A única ressalva é que essa emenda não possa incrementar gastos e que guarde como projeto de lei pertinência temática. A emenda apresentada pelo vereador Clarino acrescenta uma terminação do parágrafo 3º do artigo 19, de modo a que as gratificações que estão sendo criadas pelo projeto de lei de iniciativa da mesa só poderão ser concedidas quando o ônus da remuneração pela sessão couber à Câmara. Na justificativa bem fundamentada do vereador, ele faz referências à legislação municipal aplicadas aos servidores do Executivo. Ele menciona um ponto de que essa estimativa de impacto financeiro leva em conta só os 8 servidores da casa. E menciona ainda que ela não está de acordo com o artigo 16, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidades Fiscais. Eu tive a oportunidade de olhar parecer sobre o impacto financeiro aqui e não diverjo do vereador, não. Eu concordo que esse impacto financeiro ele não está adequado. A minha sugestão à presidência é que, com a aquiescência do plenário, retire de pauta o projeto para atender às requisições da legislação vigente. Como vai a votação? Vocês querem que retire? Sim. Então, retiro de pauta o projeto de lei. Senhor presidente, então só para deixar bem explicadinho, então foi retirado de pauta, vai ser feita diligência à contadoria da casa, né, para apresentar o impacto financeiro para o presente exercício, para os demais exercícios. E isso incluindo as pessoas que possivelmente... Vossa Excelência me concede uma parte nesse aspecto. Eu até não entendi na explanação para não ficar desgastante. Concordo que falta aqui a declaração do ordenador de despesa. Essa é uma obrigação insuperável do dispositivo legal. Quanto à questão da forma de descrição desse impacto para o exercício dos bens futuros, eu acho até que o contador tem alguma razão. Por quê? Porque ele, como é um projeto de lei autorizativo, ele autoriza o presidente a dar a gratificação, mas ele não determina. Então ele pode escolher dar a um, a dois ou a todo mundo. Então a questão da descrição que o contador Marlene José Pedroso fez, ela está mais ou menos adequada, porque ele levou em consideração quem faz parte do quadro efetivo. Não dá para se levar em conta os funcionários cedidos, porque eles são cedidos a caráter precário e eles podem ser requisitados pelo prefeito a qualquer tempo. Então eu até concordo com o Marlene nesse aspecto. Faltou a projeção para o exercício vigente e para os outros dois. Mas quanto a incluir os demais servidores que estão cedidos, eu penso que a sessão é em caráter provisório. Não sei se Vossa Excelência concorda. Eu concordo com o parecer do senhor, mas eu tenho a minha opinião seguinte. Se hoje nós temos 4 servidores cedidos, tem que fazer o impacto sobre esses servidores, porque é o que nós temos para verificar. Como é que eu vou avaliar a despesa com esses servidores que hoje estão? Porque se o projeto de lei foi proposto, é porque há uma vontade subentendida desse projeto de lei de se conceder essa gratificação a esses cedidos.
Então, nós precisamos aí de ter uma base para saber o que será gasto. Se hoje existem 4 servidores, tem que se fazer o impacto deles e no limite máximo, no 100%, para esse ano e para os demais anos, para a gente ter uma ideia. Porque quando a lei, o objetivo da lei a obrigar a apresentar esse tipo de impacto, é para que eu possa saber se a Câmara não vai superar o limite da lei de responsabilidades fiscais de gastos com servidores para esta casa. E também se o município não vai extrapolar esse limite. Então é nesse sentido, porque pode acontecer no caso, não é o caso daqui, porque nós temos margem, mas que se fosse concedida, por exemplo, essa gratificação, superasse o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal com gasto para servidores e que a Câmara não pode ultrapassar. Mas eu concordo aí com, assim, talvez na hora de elaborar o impacto financeiro, ele tenha pensado nesse sentido, e ele não está de tudo errado, né? Só que pode ser ir além e esclarecer mais ainda desse impacto orçamentário, financeiro. Não havendo mais matérias, tratado declarado encerrado a presente sessão. Já leu, já. Senhor presidente, tá. Da leitura do ofício. Eu só gosto, mas isso depois da leitura do ofício. Não vai. Ofício número 137 de 2019 do Gabinete, Abadiânia, 14 de junho de 2019. Referente ao encaminhamento de leis 865 de 2019, sancionada e publicada. Senhor Presidente, a parte complementar o símbolo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei nº 865, 14 de junho de 2019, a qual dispõe sobre transposição, transparências de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo. No vigente orçamento, dá outras providências, devidamente sancionada, publicada e as anotações de estímulo. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Carinho. Só gostaria, senhor presidente, hoje nós lemos aqui um projeto de lei do senhor prefeito que diz respeito às casas populares, né? E esse projeto de lei há necessidade de algumas modificações dele. Eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência que assim que fossem feitas essas modificações, que marcasse já de imediato uma sessão extraordinária, porque nós temos até o dia 10 só desse mês para apresentar esse projeto, para apresentar o termo. E nós, mais do que ninguém, sabemos da importância dessas casinhas, né, que são as casinhas lá do nível 1, que são aquelas que, na verdade, podem ser adquiridas por essa população aí de baixa renda. Só isso que eu pedi, senhor. Muito obrigado. Fica entre os vereadores que, assim, ficar tudo em acordo, a gente notifica todo mundo. E não havendo mais nenhuma matéria tratada, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos. Falou isso tudo. Tá certo, a gente tem o término de mais uma sessão.